Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rafael para mais um vídeo, mais um conteúdo aqui do nosso canal Notícia do Fogão sobre o Botafogo e Peñarol. Vamos começar a focar tudo agora em Botafogo e Peñarol, tá? Vai ter uma pinceladinha ou outra que sempre tem tocando no Brasileirão, normal, mas o foco, o apanhado geral, quase que a maioria do vídeo vai ser sobre Peñarol, tá? Libertadores, Botafogo e Peñarol, tá? Botafogo que vai enfrentar amanhã às 22 horas, né? 15 para as 10, que é o horário da Globo, vai com força máxima, cavalaria máxima, pela primeira vez, eu acho que na temporada, o Arthur Jorge vai ter o elenco inteiro. Eu digo o elenco inteiro porque eu ignoro um pouco o Rafael, que nem chegou a entrar em campo esse ano, tá? Então, o Rafael meio que tiro da equação, tiro do elenco do Botafogo, não entrou, acho que nem vai entrar esse ano em campo. Então, força máxima, Pablo tá à disposição, Cuiabano já voltou, Eduardo já voltou, o Júnior Santos já voltou, Jefinho vai pro banco esse jogo, vai estar à disposição no banco de reservas. Todo mundo, cara, a cavalaria inteira vai estar à disposição. E aí, acho que só o Gatito suspenso, para não dizer que todo mundo à disposição, o Gatito suspenso porque levou um amarelo contra o São Paulo naquela briga no final do jogo. Então, temos plenas condições de ganhar pelo time em campo e pelas vastas opções no banco de reserva. Acho que o time reserva do Botafogo teria plenas condições de, se bem armado, bem escalado, bem treinado, ganhar do Peñarol. Então, vamos pra cima, vamos apoiar o Botafogo até o final. Mesmo com um time muito melhor na Libertadores, tudo se equilibra. O time cascudo, o time catimbeiro, o time com aquela cancha de Libertadores, ele consegue amarrar o jogo e pegar aquele time que pode ser o Barcelona. Ele consegue fazer o Barcelona cair um pouco de rendimento, porque ele bagunça, ele amarra o jogo. E a gente tem que estar ali junto com o Botafogo do início até o fim, e não pressionando mais o Botafogo. Quem for ao jogo amanhã tem que apoiar até o final. Vou te apoiar até o final, não se comparar. Quando você joga não importa nada. Não tem? Vamos seguir a música. Então, vamos pro vídeo. Ó, antes de começar aqui o vídeo, tem ESPN, tem o Sport TV News, tem um monte de coisa pra você. Antes de começar o vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no nosso canal Notícia do Fogão. Eu sou o Rafael e bora pro vídeo. Abri os trabalhos desse linha de passe me dizendo o seguinte: realmente, um mês depois, né? Passamos aí um mês, né? Da fase anterior da Libertadores. Atlético e Botafogo são os favoritos mesmo para o título? E se são, qual o grau de favoritismo de cada um? Tudo bem? Bom, primeira coisa, cumprimento os amigos, boa noite a você, William, Pedro, Marra, apesar do bullying, cumprimento também os fãs e as fãs do esporte. Elogio, Birner. Se falam para mim que eu sou agitado, bonito e gostoso. O Botafogo é mais favorito. O Atlético vai pegar um time de camisa, o Botafogo também, tradicional. O River não está bem. Pois é, né? E ainda não encontrou seu melhor jogo com o Galhardo, é um time que produz pouco com a bola, tem lá vários problemas. Porém, o Botafogo é melhor que o Atlético. Tá. O Botafogo tem mais time que o Atlético. O Atlético até poderia, quem sabe, se tivesse mais encaixadinho, se a ideia inicial do Milito tivesse se desenvolvido e se perpetuado, e aí não vou especificar aqui por quais motivos ela não funcionou, tem muito a ver com o calendário e várias outras questões do futebol brasileiro, uma ideia rebuscada. O Atlético até poderia ter um jogo quase no nível do Botafogo, mais o elenco do Botafogo, mas o Botafogo é mais forte. A minha questão com o Botafogo, e ela não é nem pro jogo contra o Peñarol, é pra temporada. Se o Botafogo, que poupou pouco durante esse ano, como ele vai chegar fisicamente na reta final da temporada? O Atlético, para mim, é um time que oscila, mas é um time com jogadores muito bons, atacantes decisivos, jogadores de lado de campo de nível muito alto, que atuam em qualquer time brasileiro, disputam a posição no mínimo em qualquer time brasileiro. Todos melhores que os jogadores do River. Todos. Todos. Do meio campo para frente, o Atlético é melhor que o River em todas as posições. Mas vai pegar um River, uma camisa pesada, jogo de ida e volta. Então, sim, o Atlético é levemente favorito. E eu acho que chega a decisão. E o Botafogo é muito favorito contra o Peñarol. É bom lembrar a questão do fator casa, que eu vou falar já, né? Mas o Atlético tem ido melhor nos seus jogos em casa. Inclusive, tem sido importante o fator casa nos jogos de mata-mata. Copa do Brasil e Libertadores. E a gente tem visto um River Plate que, com o Galhardo, são 2 meses e 10 dias de Galhardo, em casa,
não tem conseguido fazer seus resultados. Aí a gente está falando de pontos corridos, está falando de campeonato argentino e tal. Mas já vou entrar nesse mérito, eu só queria saber o seguinte, Marra. Aí o Birner trouxe essa vertente aí, analisando os dois confrontos. Os dois times brasileiros vivem seus melhores momentos na temporada ou não? Não. Primeiramente, boa noite. Prazer estar com vocês e com o Fã de Esportes. Eu acho que vou começar com o Atlético. O Atlético teve o seu melhor momento técnico e especialmente estético no impacto, quando chegou o Milito. Agora o Atlético vive o melhor momento de assimilação das ideias. Para mim é muito claro. Teve uma estabilidade. Para mim é muito claro que os jogadores já sabem muito bem, o Milito já sabe muito bem até onde pode ir, o que tem que fazer. E é incrível, para mim é cedo. Porque amanhã vai ser apenas o jogo de número 50 do Milito. Eu tô falando de um mundo ideal. O mundo ideal é que 50 é cedo. O mundo nacional, 50 é já hora extra, já pode demitir, né? Sim, essa não é a nossa tem gente realidade. que cai por menos, hein? Bem menos. Bem menos. Eu acho que agora os jogadores do Atlético e o Milito vivem uma relação de assimilação muito boa das ideias. Então eu acho que para o Atlético, de assimilação das ideias é o melhor momento. Para o Botafogo, eu acho que o Botafogo já jogou um pouco mais, mas aí eu preciso lembrar uma coisa. Não adianta você chegar na arbitragem na quarta-feira e falar, olha aqui, moço, já joguei mais, eu já fiz isso, já fiz aquilo. Essa é uma característica de uma competição completamente diferente. E ela pode ser decidida como o Peñarol decidiu contra o Flamengo. Você não precisa dar show. Você pode ganhar de 1-0 e depois não ganhar mais. Ou, inclusive, você não pode nem ganhar. Você pode empatar. E, nesse momento, a gente precisa ser objetivo. Pragmático? Não precisa ser objetivo com o pensamento. Você precisa do título. Acho que eu vejo o Botafogo um pouco à frente, e não é à frente do Galo, é dentro do seu confronto. Por assimilação e o que a gente já viu de execução. Execução de ideias. E aí, tudo que a gente entra num campo de camisa pesada, jogo da volta em casa, final já marcada para o seu estádio, e não adianta o torcedor querer ser mais ingênuo do que o mundo e achar que isso não está num ambiente ali que talvez a gente não toque, mas que existe. Você está falando de como os jogadores do River vão vivenciar isso do River como e não de extracampo. Do River como vai vivenciar isso, o peso que isso tem. Isso não tem um peso, por exemplo, o Botafogo tem um peso ali de viver uma final histórica que nunca teve na sua vida. O River tem um peso de ter uma final na sua casa já marcada que talvez também não tenha no passado recente, porque a final que seria jogada no seu território foi parar na Espanha, era um outro River, era um outro momento, era uma outra ideia. O extracampo seria irresponsável falar que existe. Seria ingênuo achar que não há chance de existir, se aqui foi claro. Então, pelo que já executou, eu tô com Marra, talvez a gente já tenha olhado para esse Botafogo e falado, o fino da bola não tem para onde escapar. Em algum momento, em 10 minutos de um recorte de um jogo, algo vai acontecer para o bem do Botafogo. E talvez possa não ser o momento exato. Só que aí eu pergunto, para você construir uma vitória simples em casa, no seu campo, e há uma diferença, acho que a gente pode falar sobre isso depois, a diferença de jogar no Newton Santos, jogar para o Maracanã, em termos de aceleração, velocidade para um time como o do Botafogo, para construir uma vitória. E vamos brincar aqui de imaginar. O torcedor ele quer 2, 3, 4 gols de vantagem se puder no jogo da ida e não sofrer na volta. Claro. Mas se o Botafogo leva uma vantagem de uma vitória simples que seja para Montevidéu, já é muita coisa. Já é. Porque eu também vejo muito pouco do que esse time do Peñarol é capaz de construir com bola, além da camisa pesada, do jogo da volta na sua casa, do bom momento, do sonho também de poder voltar uma decisão, o tamanho que tem, a camisa é pesada, às vezes as pessoas esquecem, mas a camisa é pesada. Mas com bola, contra um Botafogo, você precisa ter um pouco mais que isso. Se você sair daqui do Rio, do Newton Santos, com uma vitória simples, pode ser algo muito interessante. E aí aquilo, será que eu vou precisar me agarrar ao melhor Botafogo que eu já vi na temporada? Porque o melhor Botafogo na temporada, para mim, seria capaz de enfiar 3, 4 no Peñarol. O Botafogo que muitos festejou sobre algum momento do primeiro tempo contra o São Paulo, daquele duelo, ou de alguns jogos do Brasileiro, ou de outros jogos dessa Libertadores. O Botafogo dos confrontos com o Palmeiras era então, um Botafogo... Assim, e o Botafogo tem algo que eu acho muito interessante. O Botafogo sabe como ele joga. Ele não está ali porque o Luiz Henrique é bom de bola, dá a bola nele, em algum momento vai sair alguma coisa. O Almada também é bom de bola, deixa a bola com ele que alguma não. Ele sabe como ele faz o Luiz Henrique jogar, como ele faz o Almada jogar, como ele faz o Savarino jogar, como ele faz o Igor jogar, como se precisar o Tiquinho, ele sabe. Então, é muita coisa interessante com bola para esse time para imaginar que ele não é levemente mais favorito no seu confronto do que o Galo
contra o River. Aí eu vou voltar no Galo contra o River, é muito do que o Marra falou. Acho que o Marra, ele resume uma síntese. A assimilação está ali. A execução precisa entender. Porque qual é o Galo? É o Galo que se desligou em algum momento com o ambiente, ou com o primeiro tempo seja de São Januário, e que tem nos pés do Hulk uma bola que pode resolver um confronto de ida. É um Galo que já entrou em campo dentro de uma arena MRV contra o Fluminense, por exemplo, virou e falou, vou resolver e resolveu. Esse é o Atlético que eu espero amanhã. É isso. É o Galo que em algum momento olhou e falou, vamos negociar com a característica do outro time, como já foi em alguns momentos um pouco mais, talvez, contra pragmático, Paulo, não né? exatamente só o que se espera do Milito. Só que aí, se tiver que fazer exercício, eu tô com Marra. Eu acho que você vai tentar emular algo do que você tentou, pelo menos, fazer contra o Fluminense. E o Galo tem condição de fazer isso. Vai ser feito? O River é uma presa fácil? Não. Só que eu acho que cabe também a gente olhar para o outro lado e trazer um pouco da realidade que se pinta o monstro muito maior do que ele é neste momento. O River? Daqui a 10 dias ele pode ser outro time, daqui a um mês e pouco para a final ele pode ser outro time. Só que hoje o River está abaixo, inclusive para mim, de Atlético e Botafogo. Exatamente. O River, para mim, hoje está Atlético. Então, falemos bem do que é o Atlético, falemos mais ainda do que é o Botafogo. Mas eu acho bom, e o River dentro de um tom. Botafogo jamais chegou a uma decisão de Libertadores da América. Isso pode pesar? Ah, pode. Pode. É? Pode. Pode pesar, mas eu acho muito que isso convictos, pode pesar. Isso pode pesar no pré-jogo. Ela só pega o que tem. Essa é uma das questões. Pré-jogo Dos times, não da dá nem volta, graça. dependendo do cenário da ida. Minutos finais. Cabeça de como foi a ida, de como está sendo conduzido. Por exemplo, um resultado que impacte. Eu acho que não vai ser o caso de um brasileiro. Não acho que para entrar em campo na quarta-feira o que está pesando é que de um lado aqui tem um time que nunca foi e de lado aqui tem um time que já foi. Quem o Botafogo elimina no caminho dele para chegar à semifinal? Nossa, o Botafogo... Não, deixou 6 títulos de Libertadores para trás. São Paulo 3, Palmeiras 3. Palmeiras Se a gente 3. se pauta Agora tem só mais por 6 isso, ele não pela frente. passava das oitavas. É isso. O que eu não estou entendendo assim, é que Não esse acho. pesar, ele para mim não é uma coisa tão negativa assim. É pesar no sentido de responsabilidade, de Fazer história. encarar com concentração máxima. Eu acho que assim, os jogadores não têm, os jogadores que estão entrando em campo na quarta-feira, eles não têm culpa dos outros não terem conseguido estar ali. E eles estão carregam- loucos para executar. Eles não carregam nem o que tem de mais recente nessa história Isso. desse novo Botafogo. Se você para pra ver, a gente sempre bate nessa O time tecla. é outro. É John, É isso. é Matheus Ponte, é técnico é outro. Barbosa, o técnico é outro, Mudado. o lateral é outro, Alex Telles, pode ter o Marlon, tudo bem, mas tem outros jogadores, o quarteto ofensivo é outro, você vai, não carrega. No máximo ali, por um debate, para algo que não está em campo nesse momento, a bola quando ela rolar no Newton Santos, na quarta-feira, o papo não é esse. Como não foi esse o papo da ida contra o São Paulo, como não foi esse o papo da ida contra o Palmeiras, como não foi o papo dos últimos minutos contra o São Paulo, dos últimos minutos contra o Palmeiras. Tem muito do que esse grupo vem construindo. Até porque se a gente se Você acha que a agarrar a tradição isso... do São Paulo não pesou para o jogo e para os pênaltis? Não, pelo contrário, foi isso que eu falei. O que eu falei... Não, foi uma pergunta. Aliás, corrigindo, são 5 títulos do Penharol, não 6. Voltando ao Botafogo. O Botafogo não se curvou, se amedrontou, deixou de se classificar por tradição ou por número de título de adversário. Não acho que tenha sido o mais importante. E a todo momento, talvez, se a gente pesar o Botafogo, ele não teria passado na primeira eliminatória da Libertadores, não teria passado na segunda. Ele começa muito mal a fase de grupos. Então, eu não acho que é o papo mais importante desse grupo. Esse grupo não é um grupo que Não, veio mas se arrastando. isso a gente está falando desde o início do programa. A questão do Botafogo é muito melhor que o Penharol. Então, Eu falei que é muito favorito. Mas é porque o William pergunta se vai ter um Do peso peso do grupo nunca chegar a uma final. Eu acho que esse é um jogo diferente dos jogos que o Botafogo tem enfrentado no campeonato de pontos corridos, que também tem sido... Repito, muito o pré-jogo, atenção para a decisão. Não que isso vai fazer um ataque funcionar, uma ideia de jogo ser executada ou não. É que a pressão por títulos no Botafogo ela é enorme por diversos motivos, incluindo o ano passado. Por outro lado, isso pode ser algo que impulsiona a equipe, não necessariamente uma coisa negativa. Vejo muito mais esse impulsionar, o Marra falou, tem o outro lado, do que Então. esse clube está carregando um peso de 150 toneladas dos anos que nunca chegou à final. Não vejo assim. Então, porque eu acho, por exemplo, se o Botafogo não tivesse esse peso, eu acho que ele teria passado pelo São Paulo com mais facilidade. Não. Porque os times são muito diferentes. Não. Se o Botafogo não tivesse esse peso, eu acho que alguns jogos do Campeonato Brasileiro atuais estariam sendo um pouco mais fáceis para o Botafogo, porque às vezes a impressão que eu Mas tenho... para quem o brasileiro é fácil? Para que time brasileiro é fácil? Não, para o brasileiro é quase impossível para Então, para por todo que para o mundo. Botafogo é isso por causa do peso?
Porque, por difícil exemplo... para todo mundo. O Palmeiras ontem até conseguiu seu 5º gol, estava tomando bola, estava tomando sufoco do semana Juventude. passada. É a reação, acho que a reação do torcedor botafoguense, os temores, que sempre acontece, coisas que só acontecem com o Botafogo, etc. Geralmente são coisas mais negativas. Mas você acha que isso ainda está vivo? Eu acho que o ano passado não tem nada a ver com esse ano, mas eu acho que existe uma coisa que é do clube. Qualquer jogador chegar ali, ele está inserido naquele contexto. Tem a cobrança que é natural, porque o Botafogo tem o melhor time da Libertadores. O Botafogo é um pouco melhor que o Atlético. O Botafogo tem o melhor time do futebol brasileiro, do Campeonato Brasileiro. Ele é um pouco melhor que o Palmeiras. Ele não tem títulos há muito tempo. É óbvio que no momento que o time vai embalando e ganhando jogos e superando momentos difíceis, como por exemplo o Palmeiras, quando quase toma a virada, o São Paulo, quando vai nos pênaltis, o time vai crescendo. Ele vai formando o caráter coletivo dele, um caráter vencedor. Isso para mim pesa mais. E os jogadores estão lá para isso, mas isso é uma coisa que vai ser testada jogo após jogo. Se o Botafogo for campeão esse ano e não houver uma acomodação ano que vem, ou brasileiro ou da Libertadores, qualquer um dos títulos, ou ambos, tanto, aí ainda mais, ano que vem é mais fácil o Botafogo ganhar títulos, desde que não haja acomodação. Entendo. Que ele passou essa etapa. Abrir a porteira. Isso. Abrir a porteira tem fica mais leve. Mas abrir a porteira tem um peso. Podemos concordar nisso. Primeiro precisa destravar, abrir esse portal. Tudo bem. Isso. Mas o que eu acho que está mais tem sido tudo feito para isso. Mais no debate de fora do Botafogo do que exatamente dentro do Botafogo esse peso, eu acho. E eu acho que você tem hoje mais condições de ver que o Botafogo faz por onde do que se aproximar de um Botafogo que a todo momento... Você lembra como foi a reta final do Botafogo no Campeonato Brasileiro ano passado? Esquece o momento que o Palmeiras vira a chave. Cada fim de jogo era um drama. Inferno. Era um inferno. Ali tinha um negócio que... Esse ano eu vejo algo diferente. Esse ano eu vejo algo diferente de construção, de execução e até de respiro. É diferente, o time é muito melhor. Mas é diferente. É muito melhor, não dá só pra comparar. por isso conseguiu-se trazer a torcida de volta. Falta a formação da equipe. Quase que anulando esse debate para o torcedor. É que, esse debate Pedro, tá muito mais fora. Só para eu completar, aí quando volta o papo do Botafogo, disse, não, mas eu acho que o peso está muito mais de algo natural, de abrir a porteira, abrir esse portal, do que esse time pode acabar tropeçando por conta disso. Se você constrói 3-0 no jogo da ida, no primeiro tempo lá, na volta, você faz 2-0 Peñarol, e com 10 minutos do segundo tempo você faz 3-0 Peñarol, talvez ali em algum momento você tenha um impacto do caramba, como a gente constrói e destrói tão fácil. De início eu não vejo esse papo. Tem uma coisa, vou ser honesto contigo, que me incomoda um pouco, e é só uma opinião, da nossa parte jornalistas, generalizando, não é todo mundo que faz isso. A impressão que eu tenho é que às vezes as pessoas olham o futebol sem que pensem ou tentem se colocar, por mais que a gente tente se colocar, a gente não é capaz de fazer isso plenamente, no lugar daqueles seres humanos que estão entrando em campo. Que são caras que devem estar jogando ali desde os 12 anos de idade, que passaram por 500 coisas na carreira, até que conseguem chegar naquele momento. Não dá para tirar o contexto que é de pressão, o contexto do clube, das pessoas. As pessoas estão lá. Sim. As pessoas sentem isso. Eu vou dar um exemplo, já brinquei disso várias vezes. Vou pegar o Real Madrid, campeão nas viradas malucas ali, gol do Rodrigo contra o PSG, etc. É um nível de confiança estratosférico. Se você coloca aquela camisa, se você pega aqueles mesmos jogadores, naqueles mesmos jogos, com a camisa do Alavés, não ganham. Não ganham. Porque o futebol tem disso, porque o clube passa um ambiente, porque o ser humano está dentro de um habitat e dentro desse habitat ele vai ter reações diferentes, positivas ou negativas. Uma outra visão? Eu acho que é muito bom. Não existe a frieza toda. E aqui acho que nem tem esse problema, porque a gente contextualiza e humaniza. Agora, isso pode ser positivo a certo momento, sim. Mas por que a gente acha que só tem isso? Ver. Por que a gente acha que só tem isso? Ninguém acha que tem só isso. Por que eu não posso me permitir que esse Botafogo não tem só... Do jeito que você fala, tá todo mundo ali carregando uma nuvem pesada e que não tem como dissociar. Peraí, só uma coisa. Eu abri o programa falando que o Botafogo é muito favorito. Sim. Contra um time que, se você for olhar para a Libertadores, tem muito mais camisa. Mas eu acho que aí teve um erro de proporção. Eu mantenho muito, tá? Tira o Alavés e coloca o Atlético de Madrid. Já muda um pouco. Mas é o Botafogo. O Botafogo não é o Alavés. Não, eu dei exemplo radical. Eu não estou comparando o Botafogo ao Alavés. Mas eu concordo com você. Eu acho que num nível... Só que estão os seres humanos no contexto, é só isso. Então, mas, Vitor, eu acho que se tirar todos os jogadores do Real Madrid e colocar todos os jogadores, para não falar que é rival da mesma cidade, coloca no Sevilha,
Eu acho que os caras ganham. Tenho muitas dúvidas. Mas a gente não vai saber. É hipotético. Mas o que eu acho é que o peso hoje, dado o mas não contexto muda do ser humano... A cabeça, quando você deixa de pensar no Alavés e pensa no Sevilha? Muda. Dado todo o contexto, e acho que ele tem que ser levado em conta do que é o Botafogo, tem muito menos peso isso para mim e tem muito mais peso a forma como esse time vem se forjando nas últimas... É por isso que eu acho que o Botafogo é muito favorito. Eu acho que o Botafogo é o favorito. Eu acho que o peso... Vai ficar esse papo. A gente convive aqui, William, com Fernando Praz, Lugano, Amoroso, Zé Elias, Fábio Santos, Fábio Luciano. Na hora de ir ali tomar um café, esses caras vão falar de grandes histórias, de transformações incríveis, não sei o quê, de derrotas também. Sim. Mas o jogador de futebol, indo para o lado humano, como disse o Vitor, o jogador de futebol, ele adora entrar para a história. Sim. Ele adora. Todos eles têm esse discurso. Então, para mim... Pelo menos os que trabalham conosco, que a gente conhece. Então, para mim, o peso não está no passado. O peso está. Chegou a nossa vez. Ao contrário do que muita gente pensa, não é só dinheiro. Não, claro. Não é só dinheiro. Não Agora, para mim... Os jogadores sabem disso. Para mim, lá dentro, internamente, está assim, somos nós, hein? Os outros não ganharam, mas somos nós, hein? Nós é que vamos ganhar. Para mim, o peso é isso. E um peso com viés positivo. É claro. Eu tô falando, o papo hoje do Botafogo, para mim, é muito mais desse peso que o peso vai ter no Botafogo. Porque esse peso vai traz ter do concentração. Vai ter do River que o Gallardo voltou para tentar redesenhar o que já foi um dia, ainda não é. O peso está no Galo, tem muita gente ali que ganhou muita coisa, ou a gente tem dúvida que o Hulk é um grande vencedor e é um grande nome da história do Galo. Ele quer mais. Bom, esse é o primeiro jogo envolvendo um brasileiro nessas semifinais. Amanhã a gente tem Botafogo e Peñarol no Newton Santos. Quem está por lá já é a Débora Gares. Débora, bom dia. Cedo. Chegou cedo para o jogo de amanhã, não? A Débora é uma pessoa que se programa. Débora é uma pessoa que se programa. Bom dia, Débora. Seja bem-vinda. E aí, Mari, tudo bom? Muito bom dia pra você, pro Luiz, Lofredo, todo mundo ligadinho com a gente. Cheguei cedo que é pra já ir sentindo a temperatura deste jogo e olhando aqui o termômetro 31 graus. Valendo a brincadeirinha, tá quente pra caramba 38, por aqui. né, minha amiga? Mas a temperatura desse jogo... não são boas. Não são nem 10 horas da manhã. Mas a temperatura desse jogo vai ser mais elevada que isso. A expectativa é de um jogo aqui bem tenso, né? Com a torcida apoiando muito o time nessa volta para casa, né? O Botafogo volta a jogar no tapetinho e isso provavelmente faça a diferença, né? A expectativa é que faça muito a diferença nessa partida. Vamos então por ordens, em etapas, né? Botafogo vem de um empate no Campeonato Brasileiro, 1-1 diante do Criciúma. Esse jogo no Maracanã, em que a torcida compareceu e empurrou o time pra caramba, mas o Botafogo acabou ficando no 1-1 e acabou vendo reduzir para apenas 1 ponto a distância para o Palmeiras, né? Só que aí o que acontece? Mudou o foco e essa tem sido a fala do técnico Arthur Jorge para o jogador. Mudar o foco, esquecer nem falar de brasileiro nesse momento, o foco agora tem que ser Libertadores. Depois desse jogo na sexta-feira, os jogadores receberam um dia de folga no sábado, se reapresentaram no domingo, treinaram domingo, segunda no CT do clube. E hoje vão treinar aqui no tapetinho, que é já para fazer aquela adaptação, aquela readaptação ao campo de jogo. O retrospecto do Botafogo aqui nessa Libertadores é muito bom. Em 7 jogos, contando a pré-Libertadores, foram 5 vitórias, 1 empate diante do São Paulo e só 1 derrota para o Júnior Barranquilla, primeiro jogo ainda da fase de grupos. No mais, o Botafogo tem se dado bem por aqui. A torcida está prometendo uma super festa, investimento na casa de 80 mil. Mas não é só para fazer uma festa bonita, não. É para criar um ambiente meio hostil, sabe? Assim, fazer uma coisa, tipo, mostrar que aqui quem manda é o Botafogo. E a expectativa para esse jogo é que o técnico tenha força máxima, né? Possa usar seus principais jogadores, contando também com o Jefinho e com o Júnior Santos, que vêm sendo preparados para essa partida. O Júnior Santos já até voltou, né? Foi a campo contra o Grêmio, acabou sendo preservado contra o Atlético Paranaense por conta do gramado lá, do sintético, que é um pouco mais antigo, um pouco mais duro, pode forçar um pouco o jogador. Vem nessa volta, vem sendo preservado, mas esse é um jogo super importante, um jogo que ele próprio quer muito jogar, até porque o Júnior Santos é o artilheiro dessa Libertadores com 9 gols, um artilheiro histórico do Botafogo em Libertadores, então ele está super na vontade. Agora, de todo modo, temos os outros jogadores que também estão mandando muito bem, né? Com destaque, logicamente, para o Luiz Henrique e para o Igor Jesus, a dupla da seleção, Alex Telles também. Então aí a Célia é fogo, né? Que o pessoal estava falando.
Dois jogadores que mandaram muito bem nessa data FIFA, que voltaram cheios de moral e estão aí para ajudar o time. E ainda o Tiquinho Soares, né, gente? Que é um xodó antigo da torcida e que voltou a marcar no último jogo, que foi super importante para trazer confiança a esse jogador, que acabou perdendo a posição, né, por o Igor Jesus, por uma questão de qualidade mesmo, de momento, mas que logicamente quer ajudar e quer voltar a viver aqueles seus grandes momentos. O time do Peñarol já está aqui no Rio de Janeiro, chegou ontem à noite por aqui, foi recebido com muita festa no hotel lá na Barra da Tijuca, onde está concentrado uma reunião de alguns torcedores carboneiros ali para incentivar o time para essa partida em que se imagina, se espera, e aí vamos ouvir Luiz falando mais sobre isso, Lofredo e você, Mari, também, que se espera que o time dê a bola para o Botafogo, esteja mais fechado e tente levar esse resultado para ser decidido semana que vem lá em Montevidéu, jogue mais fechadinho, mas com muito controle, com muito equilíbrio, né? Ainda que, sei lá, que venha levar um gol, que mantenha o controle ali, sabendo o que vai fazer. Então, como diz o Lofredo, né? O time brasileiro tem vantagem, mas o time uruguaio tem tradição, são 5 títulos, ainda que o último já tenha muito tempo, são 5 títulos, tem camisa. Então é por isso que eu imagino uma temperatura assim, ó, um jogo bom, um jogo grande, Mari, por aqui. Vai ser jogão, vai ser jogo quente. Débora, obrigada pelas informações. Até amanhã. Tá, é o Peñarol. E muito cuidado, é o Peñarol e é a torcida do Peñarol também. Histórico de confusão toda vez que vem para o Rio de Janeiro. Isso é uma verdade. Toda vez. Concordamos. Vamos lá, então, vou explorar 2 temas que a Débora trouxe pra gente. Primeiro, o tratamento do Arthur Jorge com o elenco sobre tudo que sai de Libertadores. Não é o momento de abordar nada, tá? Nesse momento, não tem Palmeiras, nesse momento não tem Campeonato Brasileiro, neste momento é só Libertadores. Aliás, o Arthur Jorge falou algo bastante interessante e a gente não pode esquecer. O time a ser batido no Campeonato Brasileiro é o Botafogo. O time a ser batido é o líder, ponto. Então, porque eu tenho acompanhado muito essas discussões, mas o Palmeiras ainda está na segunda posição. Mas o discurso do Palmeiras já é: vamos lembrar a mentalidade vencedora do Palmeiras. Eu acho, Mari, desculpa, eu acho que só há um equilíbrio, e o só bem entre aspas mesmo, é porque o Palmeiras é o atual bicampeão brasileiro. E foi justamente contra o Botafogo que o Palmeiras superou e venceu o Campeonato Brasileiro ano passado. No duelo direto, da forma como foi, e na retomada, obviamente, com os tropeços do Botafogo. Mas eu concordo plenamente com o que o Arthur Jorge disse. Além de ser o time a ser batido no campeonato, porque é o que joga mais futebol, pelo menos no contexto de todo o campeonato, é o líder do torneio. É que o tropeço recente para o Criciúma e a goleada do Palmeiras, infelizmente, na parte psicológica, afeta o torcedor. Toca em feridas, Por mais que o torcedor diga que não. Claro. E aí, hoje é Libertadores. Amanhã, obviamente, é Libertadores. Mas não tem como não ter um efeito no torcedor. Isso é impossível. Mas toda competição causa impacto em outra competição. Exatamente. Vamos abandonar a competição. Isso é papo furado. Isso é papo furado. Você está jogando um ano, são 3 competições, 4 competições. Tudo que você faz vai gerar impacto na outra competição. Então, o Botafogo vencendo e passando pela Libertadores, não é que ele colocou uma data a mais e uma preocupação a mais no seu calendário. Não, ganhou moral, assim como o Atlético Mineiro ganhou indo para a final da Copa do Brasil. Não, com certeza. Ganhou para a Libertadores, ganhou força para jogar a Libertadores. Até porque a final da Libertadores é no mesmo dia de Palmeiras e Botafogo, né? Então vai ter que mudar a data caso o Botafogo vá para a final. Então, mas um outro ponto, essa memória que o Luiz trouxe, que é claro que ela é viva nos torcedores, e eu até entendo quem tem um olhar mais pessimista sobre isso, mas outras coisas muito boas aconteceram. Por exemplo, a Débora trouxe o Júnior Santos, artilheiro, entrou para a história do Botafogo, inclusive com essa artilharia na Libertadores. Como é que bota esse cara no time agora? É um raio. É um jacaré. É um jacaré? E aí, como é que bota esse cara? Mesma coisa o Tiquinho, entrou no jogo passado muito bem, fez o gol, abriu o placar para o Botafogo, por muito pouco não garantiu os 3 pontos, mas dizer que ele estava fazendo falta é um exagero, por causa do trabalho muito bem feito de contratações e de treinos do Arthur Jorge, no caso, né? Bom, ele fala em Botafogo ofensivo, dando a bola para o Peñarol. Essa será a estratégia do Arthur Jorge, segundo a apuração também do nosso... Dando a bola para o Botafogo. O Peñarol dando a bola para o Botafogo. O que eu falei? Dando a bola para o Botafogo dando a bola para o Peñarol. Não.
Desculpa, claro que não. Se ele fala em Botafogo ofensivo, é o contrário. Eu acho que seria estranho a gente imaginar um Botafogo não atuando dessa forma. Não, bom. Porque simplesmente apresentou essa estratégia até aqui. E o Penharol apresentou qual a estratégia jogando contra... Zero. Não, a estratégia defensiva. Defensiva. Fez um gol e não tomou. A gente Fez vai gol falar numa bastante... aula de contra-ataque, né? A gente vai falar bastante dessa partida amanhã, tá? Porque Botafogo e Penharol se enfrentam no Newton Santos amanhã, quarta-feira, beleza? Bom, pessoal, é isso. Concordo que Galo... Eu falei isso algumas vezes já. Eu digo que a pressão e a força que o River tem nessa Libertadores é porque ele fez a melhor campanha na fase de grupos. Então, todos os jogos, até o final, inclusive a final, a decisão da vaga ou do título será na casa deles. Inclusive a final, que é no estádio deles. Jogo único lá no Monumental de Nunes. Então, o River tem a vantagem. É um time de camisa, é um time que sabe jogar Libertadores. É um time que também é forte. Tá? Não é tão forte quanto o Botafogo e quanto o Galo no papel. E até na bola jogada recentemente. Mas é um time que pode ali dificultar por esse fator casa. Né? É como se fosse uma Copa do Mundo, onde você joga na casa de certo time, por exemplo, do Brasil ou da Alemanha, e esse time é um favoritaço a ganhar. O River Plate entra nesse bolo aí. Mas, bola por bola, Galo e Botafogo são os favoritos, na minha opinião. Né? Mas é aquilo. O Lambari é pescado, lembra? Jogo jogado e o Lambari é pescado. Tem que ir pra campo com faca nos dentes, querendo fazer história. E eu acho que esses caras do Botafogo querem fazer história no Botafogo. Eu costumo traçar um paralelo. Para de falar de Flamengo. É só um paralelo, tá, gente? É só uma comparação. O Botafogo busca igualar feitos de Santos e Flamengo, né? O Santos de Pelé e o Flamengo de 19, do Jesus, como o único time que ganhou, únicos times que ganharam os dois ao mesmo tempo, Brasileiro e Libertadores. Eu acho que esses jogadores lembram muito o time do Flamengo de 2019, porque naquela época o Flamengo montou um time com vários jogadores que já tinham certa casca, certa fama, certo conhecimento, certa repercussão ali no cenário ou internacional ou regional, tal, mais nacional aqui, mas que não tinham ganho porra nenhuma ainda. Gabigol era um jogador bem interessante, destaque no Santos e tal, mas nunca ganhou nada. Bruno Henrique, idem. O Arrascaeta tinha ganho a Copa do Brasil só pelo Cruzeiro, mas nada. Você pegar aí outro jogador, Felipe Luiz e Rafinha. Rafinha era multicampeão, mas como reserva do Bayern. Felipe Luiz ganhava nada, porque jogava onde? Atlético de Madrid, um time que não ganhava porra nenhuma na Europa. Né? Sempre era Barcelona e Real Madrid na Espanha, e Champions League bateu 2 vezes na trave. Entre outros casos, Mari era reserva do reserva lá na Espanha, eu acho que ele jogava. Então é um cara que eram jogadores que nunca tinham ganho porra nenhuma. Arão também não. Entendeu? Gerson também não. Entre outros casos que eu vou citar aqui vários. Então, é um jogador, mas eram jogadores já mais cascudos, muito bons de bola, que estavam com sede de vitória. Queriam fazer história. O Botafogo esse ano também tá com sede de vitória, cara. Pra analisar, jogadores que não têm um histórico de, grandes títulos absurdos, mas que querem fazer história. Alex Telles quer fazer história. O Vitinho quer fazer história. O Bastos do Barbosa querem fazer história. O John bateu na trave da Libertadores em 2021, eu acho, ou 2020, com o Santos contra o Palmeiras. Quer fazer história. O Gregory, o Almada ganhou a Copa do Mundo, mas ele é reserva. Agora é a hora de se destacar pro mundo. O Igor Jesus estava escondido na Arábia, quer fazer história também. Então, o Luiz Henrique nunca ganhou nada, né? Fluminense e Betis. Então ele quer mostrar que ele é um cara diferenciado e botar o nome dele na história de um grande clube. Então esses jogadores, eles são jogadores de renome, de qualidade indiscutível, mas assim como era aquele Flamengo de 19, que não tinha um currículo invejável, eram muito bons jogadores juntos, mas que não tinham ali grandes conquistas, esse ano também. E também com um técnico português de muita ambição e muito poder ofensivo, que visa o ataque, né? O Luiz Castro era um cara que era mais na transição, contra-ataque e tal. Outros portugueses passaram pelo Flamengo, pelo Botafogo, por outros clubes, não são tão ambiciosos ofensivamente. O Abel, durante muito tempo no Palmeiras, era mais retranqueiro por contra-ataque. Então, o Jesus e o Arthur Jorge também são técnicos muito ofensivos. Então, eu tendo a sempre olhar e achar muito semelhante os dois times, entendeu? As duas trajetórias.
Então é isso, pessoal. Acho que o Botafogo tem plenas condições de ganhar os 2 campeonatos, tá? Mas se eu fosse falar sinceramente, eu acho que esse ano a gente ganha. Pessoal, eu fico por aqui. Espero que tenham curtido o conteúdo. Ó, não saia daqui sem curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber avisos de cada post, cada vídeo, cada shorts, cada live que pingar aqui no canal Notícia do Fogão. Amanhã estaremos no Newton Santos, mas antes de ir, preparei vários vídeos para vocês aqui no canal. E hoje tem mais também, esse não é o último vídeo não. Esse será o 4º vídeo do canal de hoje, mas ó, tem muito vídeo ainda. Esse é o vídeo da tarde. Então, preparem-se porque é chuva de conteúdo sobre o Fogão. Eu sou o Rafael, fico por aqui. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo.